Bom dia, irmãos. Bom estar aqui com os irmãos, podendo nessa manhã estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos pensar em um tema, e talvez você já conseguiu conectar esse tema hoje por meio do texto que o pastor Neil leu, por meio da canção também que o pastor Neil tocou. Nós vamos falar um pouco sobre ensino, sobre a necessidade que nós temos de entender mais acerca do nosso Senhor. O conhecimento das Escrituras, ele sempre foi um distintivo dos batistas. Você, como eu, sabe que quando você fala que você é um batista, as pessoas têm um certo respeito por você. Eles olham e dizem, olha, você conhece a Bíblia, né? Porque os batistas, eles estudam as Escrituras. Então, pensando nisso tudo, eu quero olhar para Salmo 119. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar expositivamente, mas obviamente que eu não vou pregar o Salmo 119 inteiro nessa manhã. Vamos falar sobre ensino, mas não vamos exagerar também. Então, Salmo 119, a partir do verso 33. Do 33 ao 40. Salmo 119, do 33 ao 40. A palavra do Senhor diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Deus, mais uma vez nós glorificamos ao teu nome, pela santa oportunidade que temos de nos reunirmos, ó Pai, como corpo teu. Pedimos que agora, por meio do estudo da tua palavra, o Senhor possa iluminar as nossas mentes, ó Pai, ao mesmo tempo que o Senhor aquece os nossos corações, que o Senhor possa nos mostrar qual o caminho em que devemos andar, ó Deus, e assim possamos com a mente, com o coração, com os olhos, ó Deus, e com as nossas vidas, honrar o teu nome. Pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu começar aqui, conectando um pouco as ideias através da minha introdução, falando um pouco dessa minha jornada na academia, dessa minha tentativa de se tornar um grande bodybuilder reconhecido internacionalmente. Estou tentando isso. Estou brincando, eu não vou chegar lá, eu sei isso. Mas o que eu tenho percebido na academia é que tem vários tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas que você imaginar. Tem aquela pessoa que ela todo ano se inscreve em janeiro, dizendo que vai mudar a vida e vai emagrecer. E eu percebo que ela fica a primeira semana treinando bem, dieta legal, daqui a pouco ela some. Não aparece mais, ela pagou 6 meses, utilizou uma semana e vai renovar no próximo ano a tua estadia na academia. Por outro lado também, tem aqueles que sabem treinar, que não importa a hora que você vá na academia, você vai encontrar ele lá. Se você chegar às 5 horas da manhã, ele vai estar lá. Se você for treinar às 11, ele vai estar lá também. Parece que a pessoa só vive para isso. Tem que comprou o melhor suplemento, o melhor tênis, que pega um maior peso na academia e que está lá sempre. Também tem aqueles, como eu, que tem uma péssima coordenação motora, que é capaz de deslocar o pescoço enquanto treina perna. Você vê isso? Fico assustado quando eu vejo esse tipo de coisa. Tem outros que conseguem usar todo o peso da academia, todo ele em apenas um equipamento. Tem gente que só vai para postar foto no Instagram, outros só para bater papo e fazer amizade. Mas o que eu tenho percebido, irmãos, é que aqueles que têm um bom desenvolvimento na academia, eles têm algumas coisas em comum. 3. Primeiro, eles são constantes. Então, faça chuva, faça sol, está frio, é feriado,
à noite, de manhã, você sempre vai encontrar ele na academia. Segunda coisa, eles são focados. Mesmo no período de Natal, né, durante as confraternizações, ele está lá com a sua marmita, comendo arroz e frango e os seus 150 ovos por dia. E terceiro, eles têm um mentor, eles têm um treinador, né? Ele tem alguém do lado mostrando para eles como eles devem treinar, alguém que não deixa eles desistirem do treino, alguém que ajuda eles a ir até o final das séries e que faz com que eles não troquem o treino de perna pelo de braço, como eu sempre faço. Tem um treinador, e o que eu percebo é que esses que são mentorados, que têm um treinador, são aqueles que melhor se desenvolvem. E aí, né, eu olhando isso, eu falei, eu quero um treinador também. Vamos ver como é que funciona isso. Irmãos, um personal trainer é caro. Desistir da coisa. 2 aulinhas por semana no final do mês cobra uma fortuna. Eu falei, deixa para lá. Chamei a Érica, falei, você vai me ajudar agora. Você vai ser a minha personal. Então, quando eu não quiser ir para a academia, você vai me obrigar a ir. Quando eu não quiser treinar a perna, você vai me obrigar a treinar a perna. E aí ela tem me ajudado, né, e me ajuda a não desistir quando eu não preciso ajudar ela também. Mas por que tudo isso? Por que falar tudo isso? Será que eu quero que todos os irmãos aqui sejam fortões? Seria bom, né, tem esses bancos para carregar, mas é mais que isso, irmãos. Toda essa introdução para dizer que hoje nós veremos que a vida cristã, ela é parecida com uma vida de atleta. Ela exige de nós constância, foco e um treinador capaz de nos ajudar. A gente vai ver isso em 2 pontos, pensando um pouco sobre essa ideia do ensino que nós temos promovidos na casa do Senhor. Então, primeiro nós devemos clamar a Deus pedindo por ajuda. Olha os versos 33 e 35 novamente. 33 a 35. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Vou pegar de novo o verso 33, irmãos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. O Salmo 119, muito conhecido, ele é riquíssimo, irmãos. Ele é cheio de bons conselhos. E o salmista, ele se mostra gente igual nós, que ao mesmo tempo ama a palavra de Deus, que ao mesmo tempo deseja obedecer a Deus, mas encontra dificuldade nisso. Ele se declara aqui no Salmo necessitado de Deus. Ele fala que ele tem um desejo profundo de seguir a palavra de Deus. Né, esse mesmo salmo vai dizer que escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti, mas ao mesmo tempo que ele tem todo esse desejo de obedecer a palavra de Deus, ele percebe que às vezes isso é complicado, ele encara falha, suor, lágrimas, mas ele tem esse desejo de crescer. E essa sessãozinha de hoje que nós lemos, ela é uma oração de um homem que deseja viver corretamente, de um homem que quer fazer toda a vontade de Deus e que para isso ele entende que ele precisa pedir ajuda. Perceba essa simples verdade, irmãos. Ele pede ajuda. É um salmo de pedido de ajuda. Vários verbos durante os salmos, nesse trecho que nós vemos, mostram o salmista pedindo ajuda. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Um desejo de conhecer mais a Deus, de servi-lo fielmente. Mas nós sabemos que muitas vezes a gente acaba falhando nesse caminho. Nós temos nos esforçado, nós temos lutado, mas por vezes nós caímos. E talvez esse é o seu caso hoje. Talvez você reconheça que tem ações que você precisa fazer, coisas que você precisa deixar de fazer, mas simplesmente não acontece. Talvez você olhe para o teu desenvolvimento e como cristão, e você deseja crescer um pouco mais. E você até fica frustrado de não desenvolver o tanto quanto você gostaria. E talvez a solução para isso, como a do salmista, seja pedir a Deus ajuda. Porque o salmista começa com um anseio que deve existir em nós também. O anseio de ser fiel e fiel até a morte. Porque ele diz no verso 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observarei de
todo o meu coração. E aí o 33 de novo, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. E aí, irmãos, o salmista faz vários pedidos a Deus aqui. Não é que ele olha para Deus e fala, Senhor, eu vou seguir o seu caminho. Não é isso. Ele olha para Deus e ele diz, Senhor, ensina-me o teu caminho para que eu possa segui-lo. Não é que ele afirma, Senhor, eu vou guardar a tua lei. Mas ele diz, Senhor, me mostra como eu faço para cumprir toda a tua lei. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me guia. Senhor, inclina o meu coração, desvia os meus olhos. Você percebe que conselho belo que tem aqui? A ideia de pedimos ajuda a Deus. E aqui a gente não está falando de um novo convertido. Ninguém escreve Salmo 19 com 2 semanas de convertido, irmãos. É um salmo profundo, é alguém maduro na fé. Alguém que tem um tempo andando com Cristo e por ser maduro, é um homem que reconhece a sua dependência de Deus. Alguém que olha para Deus e diz, eu tenho caminhado, eu tenho andado ao teu lado, mas eu continuo precisando de ajuda. Opera em mim o teu querer, opera em mim o teu realizar. O que ele está pedindo no final das contas é que Deus dê a ele um coração de aprendiz, um coração de aluno. Um dos ingredientes mais importantes, irmãos, para a nossa vida cristã, para o nosso avançar até Cristo, é um coração de aluno, um coração disposto a aprender. Você sabe muito bem, os pastores sabem um pouco mais como que é isso. Quando alguém vem falar com você e você precisa dar uma ajuda para essa pessoa, você dá um conselho, mas você percebe que essa pessoa não tem um coração de aprendiz, que ela não está disposta a ouvir. Você sabe como é difícil isso. No seu trabalho também é difícil, quando alguém chega lá, um funcionário novo, e ele chega como quem sabe tudo, e você vai ensinar ele fala, não, eu já sei isso daqui. Não precisa mostrar não, que isso aqui eu já conheço. E é difícil porque ele não está aberto a aprender, a conhecer mais. Mas um coração de aprendiz, irmãos, é essencial para nós. Um coração que depende de Deus. Porque não vai chegar nenhum ponto da nossa vida em que a gente vai poder olhar para Deus e dizer, Senhor, eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada, todo o conhecimento que eu tenho para viver, eu já tenho, eu já cheguei ao nível máximo de conhecimento. Nunca isso irá acontecer. Porque a realidade da vida cristã é prosseguir, prosseguir, prosseguir em conhecer mais e mais do Senhor. Só que para isso você vai perceber que assim como eu lá na academia, você precisa de um tutor. Você precisa de um treinador, você precisa de um personal, você precisa de alguém mais excelente que você, que vai te ajudar a lidar com essa vida. E o texto nos apresenta o salmista pedindo a Deus ajuda, porque Deus é esse nosso tutor, o Deus Todo-Poderoso, usando a sua palavra para nos ensinar, usando a sua palavra no ambiente da igreja, para nos corrigir e nos mostrar como nós devemos viver. E para isso ele coloca muitas ferramentas para nós, à nossa disposição, irmãos. E talvez a sua frustração com o seu pouco avanço na fé cristã, talvez a sua frustração por você não estar conseguindo avançar tanto quanto você gostaria, é porque você não tem aproveitado de todos esses meios de graça que o Senhor tem te oferecido. Aqui na igreja mesmo há várias oportunidades para isso. Nos cultos de quarta-feira, é um excelente momento onde você pode se juntar com seus irmãos, você pode reconhecer as suas necessidades e orar junto, e ainda estudar texto por texto, pedacinho por pedacinho da carta de Filipenses. Na sexta-feira de manhã, onde você pode caminhar por evangelho, versículo por versículo, por muitos tempos, aprendendo a palavra do Senhor. Nos domingos de manhã, em que você tem estudado Atos, pedacinho por pedacinho, ao mesmo tempo que você tem assuntos diversos acontecendo nas classes. O culto de domingo à noite, a reunião das mulheres que oram, tudo isso para promover para você um avanço maior na vida cristã. Hoje você tem acesso a editoras com livros de tudo quanto é preço, podcast, aulas de teologia grátis, pastores à tua disposição para você aprender. Você tem tudo que o Senhor tem provido para você crescer. E o que você precisa é de um coração aprendiz.
E a pergunta para mim e para você é: você tem pedido que Deus te ensine? Porque olha a quantidade de oportunidades que Deus tem te dado para você aprender. Veja quantas formas Ele tem provido para que você aprenda. Então, o que nós vamos fazer? Parar de faltar na aula. Não adianta só se inscrever na academia, não vai fazer efeito. Precisa ir. Não adianta só comprar o melhor tênis, o melhor suplemento e não ir para a academia. Você não vai perder peso, você não vai melhorar a sua condição física. Não adianta você comprar o melhor kimono, se você não for treinar, não adianta nada. Não adianta. O que você precisa não é colocar o teu nome na academia da vida, não é ter o teu nome na lista de matriculados da EBD, mas você precisa vir, e vir com o coração disposto a obedecer, disposto a aprender, um coração de aluno. Todos nós somos chamados a examinarmos a Bíblia, a lermos a Bíblia continuamente, como bem disse o pastor Neil hoje, grandes porções, todos os dias, por toda a nossa vida. Nós temos métodos que nos ajudam. A gente aqui na igreja sempre apresenta para os irmãos métodos de como você ler a Bíblia inteira em um período, seja semestral, seja anual. Você tem ferramentas para isso. Então você não é chamado simplesmente para aprender sozinho, mas você é convidado também a usufruir de tudo isso que Deus tem dado por meio da igreja para o teu crescimento. O que você precisa é de um coração disposto, porque o melhor treinador está disposto a ensinar você. O melhor treinador não é o pastor, não são os professores da EBD, mas é o próprio Deus. Eu disse para você que um tutor, um personal, ele custa caro, mas imagina, você tem o Deus dos céus à tua disposição, com todo o conhecimento, disposto a te ensinar. Pensa no Senhor Jesus Cristo, encarnado, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, por qual todas as coisas foram criadas e qual sustenta todas as coisas nesse mundo. Pensa nele. Ele vai e ele escolhe 12 homens. Homens não lá muito inteligentes, alguns com dificuldade enorme de entender aquilo que Jesus dizia, outros com dificuldades de fazer o que Jesus mandava, mas Jesus, o que ele faz? Ele troca esse grupo? Não. Jesus morre por esse grupo. Ele se entrega por esse grupo. Nós somos alunos desse mestre, irmãos. O que nós precisamos é estar disposto a aprender. Coração de aprendiz. O que eu quero fazer nessa manhã é convocar a todos os irmãos, para que no próximo ano você venha para a igreja com um coração disposto a absorver mais e mais do Senhor Deus. Você não é chamado para avançar sozinho nessa vida. Deus não exige isso de você. Ele colocou você dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, para que você, em comunhão com os outros irmãos, aprenda mais dele. E Deus usa esses meios para te ensinar. O que Deus quer de você é que, como salmista, você reconheça a tua debilidade. E que você reconheça que você precisa de ajuda para avançar na vida cristã. Que você mostre que você está disposto a ser ajudado, seguindo todos os meios de graça que Ele deixou para você. E aí, para o segundo ponto, tá bom, pastor, mas como é esse ensino? Como é que Deus me treina? Deus nos treina de modo multifacetado. Olha o verso 34 novamente. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Veja, o verso 34 começa com dá-me entendimento. O 35, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. O 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos. 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Você percebe que é uma abordagem interessante aqui, multifacetada, né? Todos nós somos seres complexos, somos seres diferentes um do outro e faz parte da maravilhosa graça de Deus na sua criação. Só que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E todos nós temos por obrigação espelhar esse Deus. E isso passa também, irmãos, pela parte intelectual,
pela mente. O verso 34 de novo, vou ler bastante ele hoje, começa dizendo, dar-me entendimento. Traz a ideia de uma mente treinada. A vida cristã, ela envolve sim fé, mas ela envolve também entendimento intelectual, irmãos. E é interessante, quando você olha para o cenário, e aí eu vou chamar de gospel aqui, só para deixar o leque bem aberto mesmo, né, mas quando você olha para o cenário gospel do nosso país, o que você percebe é um monte de gente seguindo um monte de coisa que supostamente a Bíblia diz, mas que não necessariamente a Bíblia disse. E para isso cria-se um monte de regrinha, um monte de coisinhas, uma forma difícil ali de se viver, e o resultado disso a gente tem muita gente frustrada na caminhada cristã. Porque elas acham que conhecem algo acerca de Deus, acham que Deus disse determinada coisa, quando na verdade elas são escravas de lobos que os enganam por meio de uma leitura falsificada da Bíblia. Por isso que a vida cristã, ela envolve o uso e o exercitar da mente. O salmista diz claramente, dar-me entendimento. Não tem como você guardar a lei de Deus, não tem como você observar a lei de Deus, se você não compreendê-la corretamente. Senão você vai acabar seguindo qualquer regrinha, qualquer coisa por aí. Ou uma coisa é Deus te dar entendimento. Outra coisa é nós nos tornarmos famosos. Não é esse o objetivo de Deus. Deus não te dá entendimento para que você se torne famoso ou para que você seja soberbo. Não é para você humilhar ninguém pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, mas é para você servir a Deus e ao povo de Deus com esse conhecimento. Quando você, de novo, olhando para esse cenário atual, você vê gente inteligente, sim, mas que utiliza dessa inteligência não para servir a Deus, para humilhar o outro. E é interessante porque no Novo Testamento, a Bíblia nos fala sobre esse entendimento. Nós que desejamos ter esse entendimento, como nós faremos isso? 1 João 5,20 nos mostra isso. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Você deseja conhecimento? Você deseja um aprofundamento e um crescimento na sua vida cristã? Conheça a Cristo. É por isso que não há nenhum sermão, não há nenhuma mensagem daqui de cima que não seja proclamado o nome de Cristo. Não importa o assunto que nós vamos pregar, nós sempre caímos em Cristo. Não importa, nós podemos estar falando sobre as leis, podemos estar falando sobre a criação, nós sempre vamos chegar em Cristo, porque o entendimento real de como viver essa vida, de como nos santificarmos, de como glorificarmos a Deus, só é possível por meio de Cristo, que revela o próprio Deus. Você deseja conhecimento? Conheça mais a Cristo. Essa é uma oração, Senhor, me dê uma mente igual a de Cristo, forme em nós uma mente assim, que a gente aprenda a ver como Cristo vê, que a gente aprenda a refletir o mundo, a refletir acerca das coisas do mundo como Cristo faz, que a gente entenda esse mundo como Cristo entende, como verdadeiros aprendizes do Mestre Jesus. Mas seria o conhecimento pelo conhecimento? A sabedoria pela sabedoria? Não, irmãos. O texto ele vai além disso. Porque esse conhecimento de Deus, ele é um conhecimento que nos leva à prática. À prática. É sempre bom estudar teologia, mas a teologia precisa estar junto, colada com a prática. Tem que ter mudança em nós. Não vale a pena ficar discutindo todo tipo de assunto que nos é proposto, sem que isso se desenvolva de forma prática. E o texto vai mostrar para a gente que isso não é só um entendimento, mas é um entendimento que nos leva à ação. De novo, o nosso texto, Salmo 119, o verso 35 fala isso para nós. Veja que não é só a sua cabeça, mas é também os seus pés indo na direção certa. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. A vida cristã, ela é desenvolvida através da fé, mas ela não é somente aqui em cima, mas ela também envolve caminhar.
Andar nos caminhos do Senhor. Não só você saber o que é certo a ser feito, mas você fazer. De novo a nossa analogia aqui da academia, né? Todo mundo sabe que para você manter um corpo legal, você precisa de dieta. Não tem jeito, você pode treinar 200 horas por dia, se você não tiver dieta, não vai adiantar, você vai continuar gordinho, não tem jeito. Eu brinco com a Érica, eu vejo lá uns caras na academia que carregam todos os pesos possíveis, mas que tem uma pançona. Não, o cara não está fazendo dieta, o cara só está carregando peso. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Nós sabemos disso, época de Natal, vamos manter a dieta. Aí a gente foi passear esses dias, comemos 10 panetone. Não deu. O que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, é que a gente precisa unir essas duas coisas, o conhecimento acerca daquilo que a gente tem de Deus, o conhecimento da tua pessoa, o entendimento acerca dele com a nossa vida prática, andando nesse caminho, porque não nos falta entendimento, às vezes nos falta mesmo é ação. E talvez você já tenha percebido isso, que você tem tentado andar no caminho certo, mas você cai. E talvez o que você precisa é fazer aquilo que o salmista fez aqui, pedir ajuda. Senhor, ajude-me a andar nos teus caminhos. Senhor, eu conheço os teus caminhos, mas eu preciso de ajuda. Spurgeon, ele comentando esse trecho, ele diz: esse é o clamor da criança que anseia por andar, mas ainda é muito fraca. Do peregrino exausto, mas que quer seguir na marcha. Do homem aleijado que anela por ser capaz de correr. Nós queremos correr na direção do Senhor, nós ansiamos por isso, mas nós somos fracos. Então nós precisamos de ajuda dele. E veja, o salmista não pede que Deus o pegue no colo. Sabe aquela analogia de pegadas na areia? Não é isso. O salmista diz: faze-me andar nos teus caminhos. Ele não pede que Deus o carregue no colo, mas ele diz: ensina-me como é que eu faço, como é que eu ando nos teus caminhos, como é que eu faço para não me deslocar do teu caminho. Ao colocarmos isso em prática, irmãos, o nosso entendimento acerca de Deus, unido com o procedimento correto, nós vamos viver mais animados, felizes em perceber que a vontade de Deus está se cumprindo em nós. E isso envolve, como eu disse, é uma tarefa multifacetada. Ele fala também do coração, olha o verso 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Ou seja, um coração dividido, ele é um perigo para a vida cristã. Você lembra de uma ocasião em que os homens estão falando sobre dinheiro e tinha uma turma que gostava muito de dinheiro. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, não dá para vocês servirem a dois senhores, você precisa escolher, não dá para servir a dois senhores, porque o coração dividido, ele é um perigo. Isso não é só com a riqueza, mas com qualquer outra coisa. Nós somos chamados a obedecer e a obedecer de coração. Ah, tá, Ricardo, então quando eu não quiser fazer, eu não vou fazer? Não, não é bem assim. Você sabe que com o seu filho não é assim, né? Seu filho faça tal coisa. Ah, não, papai, não importa, vai fazer. Não, eu não quero, você vai fazer e ponto final. Só que a gente fica contente, a gente fica alegre, quando nossos filhos passam a fazer essas coisas de forma espontânea. Quando eles entendem que aquilo é bom para eles, e aí sozinho eles vão lá e fazem. O que o salmista está dizendo aqui, quando ele fala do coração, é isso. É uma obediência prazerosa. É o prazer de seguir a Deus. É entender que os mandamentos de Deus, que a palavra de Deus, ela é boa para nós. E desejar de todo o coração obedecer a Deus. Porque os próximos versos, ele fala sobre o prazer na lei de Deus. Só que esse prazer na lei de Deus, irmãos, ele não é algo natural. A gente precisa aprender isso. Com a leitura da Bíblia não é assim? Eu sempre digo, quando você começa a ler a Bíblia, então você está lendo ali, aí chega na genealogia, você dá aquela travada geralmente, né? Você está lendo ali, parece que você está comendo chocolate, daqui a pouco fala: oi, chegou um pouquinho de jiló aqui, e você se força a ler. Não, mas eu preciso ler, e você aprende com aquilo também, e você cresce o teu desenvolvimento com Deus. Essa é a ideia, porque não é natural o nosso prazer em meditar na lei do Senhor. O teu coração precisa ser treinado. É por isso que todo domingo você precisa ser exposto à palavra de Deus. É por isso que toda quarta, toda sexta-feira, todos os dias na tua casa, para que você treine o teu coração a amar a lei do Senhor.
como o salmista diz, eu desejo, eu amo a lei do Senhor. E aí o texto fala sobre mente, coração e pé. Tudo para a glória de Deus. E o verso 37, ele fala sobre olhos também. Olha lá comigo. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Os olhos, irmãos, eles são fortemente envolvidos nesse processo de nos desviar do caminho do Senhor. E o salmista fala isso, para de olhar para as outras coisas, para de olhar para aquilo que passou e coloque os teus olhos naquilo que importa, porque o resto é tudo vaidade. E esse tema dos olhos é um tema recorrente na Bíblia. Isso começa lá no jardim, lembra? Eva olha para o fruto, ela vê que o fruto é bom e ela deseja, pega, toma e dá ao teu marido. O próprio Satanás, ele vai tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha os reinos, veja os montes, veja tudo isso. Uma forma de mostrar, para fazer com que Jesus cobisse as coisas desse mundo. E o salmista diz, guarda os meus olhos. Guardar os olhos, irmãos, é vital nessa nossa caminhada. E dentro de tudo isso, entre o coração, a mente, os pés, os olhos, o salmista diz, ele pede para que ele se mantenha livre da vergonha. Versos 38 a 40. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. O verso 38, ele traz uma palavrinha, ele diz, confirma a tua palavra. Essa palavra aqui no original pode ser traduzida como promessa também, é uma opção para ela. O que o salmista está dizendo aqui é, confirma a promessa que o Senhor fez. Que promessa é essa? Aquela promessa dos que temem ao Senhor. Confiar no Senhor aqui é a ideia da fé. Sempre foi por fé, irmãos, sempre. Sempre a salvação envolveu fé. A gente aprende que na Bíblia que é impossível agradar a Deus sem fé, e essa promessa que o salmista fala aqui, é dessa promessa que é recebida mediante a fé. Então, se você tiver fé, você pode ter certeza, ainda que a sua fé seja vacilante como a minha, que você terá ajuda para andar no caminho, que você irá escapar do caminho da vergonha, como diz o verso 39. Desvia de mim o opróbrio que temo. O que é esse opróbrio? É vergonha, é desonra, simples assim. Seguir os olhos, seguir o coração dividido, desviar os pés, deixar de ter um conhecimento real acerca de quem Deus é, deixar de colocar em prática esse conhecimento, é o caminho para que você desvie dos caminhos do Senhor. E o salmista diz, ajuda-me para que eu não tenha essa vergonha de se desviar do teu caminho. Ajuda-me porque eu não quero passar por essa vergonha de estar longe do seu caminho. Mas o salmista sabe, isso só é possível por causa de Deus. Verso 40, eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Ele diz, eu tenho pedido, eu tenho ansiado, eu quero mesmo conhecer a Deus e crescer nos seus caminhos, mas eu só consigo fazer isso porque o Senhor me guia na tua justiça. Para o próximo ano, irmãos, é crucial que nós façamos uma oração como essa do salmista. Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos. Senhor, ajuda-me a conhecê-lo mais. Me livre da vergonha de me afastar dos teus caminhos. Eu quero aprofundar o meu relacionamento contigo. Hoje, bem mais de 2000 anos que esse texto foi escrito, nós temos agora nós estamos em um período superior a esse. Porque nós temos o Santo Espírito morando em nós agora, que nos ajuda a caminhar, a andar nesse caminho. Nós temos a Bíblia como a revelação completa. E eu fico pensando nesse salmista aqui. Com tudo que ele tinha de revelação, era limitado a revelação que ele tinha aqui. Ele não conhecia a Bíblia toda. Eu fico pensando no prazer que esse salmista teria de vir às sextas-feiras de manhã aprender sobre o Evangelho. Eu fico pensando nisso, irmãos, em como esse salmista iria se alegrar em poder vir domingos de manhã e ouvir Atos,
das quartas-feiras Filipenses, nos domingos Apocalipse. Eu imagino o quanto isso alegraria o coração desse salmista, porque ele ansiava por essa promessa da salvação, e nós já vimos essa promessa. Nós estamos para cá da cruz, nós já vimos a tumba vazia, nós já vimos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, no próximo ano, o que nós precisamos é ter bom ânimo, aprofundar o nosso conhecimento em Deus. Nós temos o melhor dos instrutores, como eu disse, não serão os seus professores da EBD, não serão os pastores, mas o próprio Espírito em você, te mostrando como você deve andar, te guiando. Como eu comecei dizendo, nessa minha jornada da academia, eu falhei bastante, falho bastante. Me falta recurso para ter um personal, meus suplementos não são dos melhores, a minha parceira de treino, às vezes, ela que não quer ir, e aí ficamos nós dois no sofá, e a gente acaba ficando desmotivado com isso. Mas na caminhada cristã, nós temos o maior dos treinadores, que dá tudo, todos os recursos necessários para que a gente cresça na fé. Não para que a gente se torne um bodybuilder, como eu brinquei no começo, mas que a gente se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como o pastor Neil diz, não nos falta nada. Não nos falta nada para que a gente possa avançar no conhecimento acerca de Deus, se parecendo mais com Cristo. Você tem tudo que é necessário para que a tua vida ao lado de Cristo avance cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais nesse processo de santificação. O que você precisa para o ano que vem? Um coração de aprendiz, de aluno, disposto a aprender, reconhecendo a sua debilidade, clamando a Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. Se nós fizermos isso, irmãos, pode ficar tranquilo que o teu conhecimento de Deus, ele vai ser elevado. A sua vida ao lado do Senhor, ela será magnífica. E usando uma expressão que se usa lá na academia, se você fizer tudo isso, o shape vem. Você vai ficar bem, você vai conhecer mais do seu Senhor. Amém? Deus te abençoe, nós vamos orar. Depois o pastor Viana pode vir, tá? Deus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Toda a instrução necessária que nós precisamos para viver, nós encontramos na sua santa palavra. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado um púlpito, ó Deus, comprometido com a tua palavra, e pelas inúmeras oportunidades que nós temos, ó Deus, de aprendermos mais dela, Senhor. Deus Santo, que tenhamos corações dispostos a aprender mais de Ti, ó Deus, corações rendidos aos Teus pés, ó Pai, e que todo o conhecimento que nós observarmos e que nós guardarmos, ó Deus, sirva-nos para que andemos, ó Pai, nas Tuas veredas, nos Teus caminhos de luz, ó Pai. Clamamos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.